uma mensagem para vocês. Pronto. Comecei a gravar, então vai sair aqui daqui a pouco a mensagenzinha para vocês. Para quem não está escutando, vou colocar o recadinho aqui novamente, que o pessoal às vezes não liga o microfone, aí não aparece, né, o áudio. Pronto. Coloquei aqui a dica para liberar o microfone, que aí fica aparecendo o áudio de vocês, né? Ou vocês escutando o meu áudio, na verdade, essa seria a situação chave. Pronto, gente. Boa noite. Vamos nós iniciarmos nossa terça-feira maravilhosa. Vou fechar aqui um cantinho. Perfeito. Daí vou fazer aqui o meu. Simbora, turma. Estamos na segunda aula de assistente de controle de controle, ó, de contabilidade, tá certo? Deixa eu confirmar. Opa, vou estar desligando aqui o áudio de vocês para não estar atrapalhando. Show, qualquer coisa, só ligar, tá certo? Vamos nós, estamos na segunda aula de assistente de contabilidade, tá certo? Continuo aqui substituindo a professora Cris. E aí, nesse período que ela está aí com a questão da mãe dela, já saiu do hospital, já está em casa, mas como essa questão que tem que ficar cuidando da mãe, cuidando da filha, não dá tempo de fazer a aula presencial, vamos dizer assim, online. E aí ela fica fazendo só os acompanhamentos de vocês, respondendo vocês no WhatsApp, tá certo? Só para explicar porque que eu estou aqui novamente. Vamos nós. Aula passada, Ana Paula, o que é que teve? Ou então, Ana Paula, não tive na aula passada, o que é que aconteceu? Né? Cronograma da atividade foi um dos pontos cruciais nosso. Também vimos a questão do material de estudo, e aí eu entrei na plataforma com vocês para mostrar onde é que ficava o material de estudo, o que seria essa aula online, um livro, né? Vocês conseguiram estar acessando aí, eu mostrei para vocês onde é que acessava esses dados, né? Essas informações. Isso é importante. Por que que é importante? Porque vocês terão que estudar em casa também. Não é só estudar na sala de aula aqui, não, né? Ou seja, na terça-feira, por 2 horas, vocês têm que abrir lá a plataforma, entrar no material de estudo, acompanhar o que é que tem no livro 1, acompanhar o que é que tem no livro 2, acompanhar o que é que tem na aula 1, o que é que tem na aula 2, tá? Isso dentro do material de estudo. Isso é muito importante. Esses dias, inclusive, teve um aluno foi uma aluna que mandou um print, né, meu Deus do céu, das duas partes, né, da que a gente chama dos cards, dos dois cardzinhos do curso, e perguntando onde é que estava o questionário. E eu disse, olha, clique para ver, né? Turma, o curso EAD, você precisa mexer na plataforma. Você precisa conhecer a plataforma. Se você não conhece a plataforma, como é que você vai saber os recursos? Então, quando você tira o print para me perguntar aonde clicar, você está esquecendo da sua autonomia, a sua, vamos dizer assim, o seu protagonismo, a sua atitude de clicar no botão e entender. Poxa, tem aqui, ó, contábil. Vou ver o que é que tem aqui dentro? Curiosidade, né? A gente tem que ter essa curiosidade para aprender, né? Muitas vezes, quando a gente é criança, a criança pergunta, mas por quê? E por quê? E mexe no canto, e mexe no outro, e ele é ensinado que aquilo ali é errado, e a criança vai podando a criança. O adulto vamos dizer assim, quando você chega à parte adulta, você chega numa plataforma dessa, você quer mexer num botãozinho. Porque você diz, não, vou primeiro perguntar à professora. Gente, a plataforma é de vocês. Então, tem aqui um botão, pois eu vou ver o que é que tem aqui, né? O que é que essa informação quer dizer? Então, eu começo a aula de hoje chamando vocês a conhecerem a plataforma, a entrar em cada blocozinho daquele que a plataforma traz, né? Quando você acessa, tem 2 blocos iniciais, 2 cards, aonde tem lá os principais temas nossos.
No primeiro card tem 5 blocos, aonde um deles é o fórum de apresentação. Quem já se apresentou, me desculpe que ainda não foi liberado, né, o fórum de apresentação, a questão de, você se apresentou, mas não está constando lá como concluído. Inclusive, até perguntaram, mas logo mais vai estar como concluído, tá certo? E aí tem também outros cards. Todos aqueles cards têm que ser acessados por vocês. Você tem que acessar, você tem que olhar o que é que tem em cada um. Ah, ali, ó, tem um PDF. O que aquele PDF fala? Naquele outro tem um vídeo. Vou ver o que é aquele vídeo, o que é que tem naquele vídeo. Gente, é importante que vocês comecem a utilizar a plataforma. E por que que eu estou começando a falar sobre isso logo de cara? Porque eu notei, né, que ainda tem um quantitativo muito grande de pessoas que ainda não clicaram em nenhuma daquelas caixinhas. Acessam a plataforma e não tentam ver o que é que tem ali. Inclusive, nem fizeram ainda o questionário 1 que a gente respondeu junto na aula, a qual eu mandei o slide no grupo, a qual foi enviado também a gravação na webconferência, ou seja, não tem um porquê ainda não ter sido feito, né? Então, é importante que vocês façam. É aquilo que eu falei, o EAD dele é maravilhoso, porque ele dá autonomia para você. Mas se você deixar tudo para o último dia, sabe o que acontece? Chega dia 29, tu tá lá correndo, tentando fazer, não dá tempo, aí virou às 23h59, 12 horas, fechou. Aí você diz, professora, eu fui postergando, 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 perdi o curso. E não é isso que eu quero para vocês, né, meus queridos? Então, por favor, tirem um diazinho. Essa semana tem um feriado aí, né? Não vou dizer que sexta é imprensado, porque é ponto facultativo, e sabemos que as empresas não imprensam assim, mas alguns também vão ter imprensado, né? Então, temos quinta, sábado, domingo, né? Isso para quem não trabalha no sábado, quem não trabalha no domingo, né? Que tem gente que está no corre sábado, domingo, está na correria que só, né? Independente do dia. Então, é isso que eu já quero chamar a atenção de vocês, né, de início, para que vocês acessem a plataforma, procurem entender o material e assim a aprendizagem vai surgir, tá certo? Hoje aqui nós vamos falar no segundo encontro sobre conceitos e métodos contábeis, tá? No próximo encontro, demonstrativos contábeis e no quarto encontro, questões trabalhistas, que eu acho super importante essa aula, questões trabalhistas. Eu costumo até dizer que isso era para ser ministrado, vamos dizer assim, no ensino médio de vocês. Para quando vocês saírem do ensino médio, vocês já terem segurança nas questões trabalhistas. Porque, não sei vocês, mas eu já passei por uma situação no qual, ao ser rescindido o meu contrato, me enrolaram. Não pagaram as minhas contas direito. Na época eu tinha menos de um ano na empresa, e na época também tinha a questão da homologação, né? E ali eu não fui para a homologação porque eu tinha menos de um ano, e eles me pagaram de qualquer forma. Depois de um tempo que eu fiz um curso, me qualifiquei, comecei a entender a legislação trabalhista, foi que eu vim entender que tinha sido enganada. Como já tinha passado já um tempo, né? Tá certo que a gente poderia, sim, na época, né, que ainda fazia menos de 5 anos que tinha sido rescindido o meu contrato, eu poderia ter entrado na justiça, mas eu acabei não entrando, né? No entanto, isso me serviu de lição, que até hoje eu guardo, o quanto é importante a gente saber dos nossos direitos e também, é claro, dos nossos deveres, né? Dos direitos, porque em momentos como esse, por eu não saber que eu tinha direito a um aviso prévio indenizado, ele não me pagou o aviso prévio indenizado. Ou seja, o aviso prévio indenizado era um salário a mais. E eu nem sequer sabia disso, nem sabia dessa legislação, né? Então, foram alguns dos pontos que ele me enrolou. Se eu fosse citar aqui outro, ainda tinha mais.
né? Então, essa quarta aula ela vai ser crucial assim, para vocês, porque é importante não só para a profissão, mas para a vida como um todo. Tá certo? Então, convido a vocês não faltarem na quarta aula. No quinto encontro, legislação societária e tributação. Então, a gente vai entender que alguns impostos recaem sobre determinadas empresas e outras não. E por quê? Por causa do regime tributário daquela empresa, né? Então, na quinta aula, a gente vai entender um pouquinho mais sobre regime tributário, sobre o porte da empresa, sobre questões que recaem sobre lucro ou sobre o faturamento, né? Então, tem alguns impostos que recaem sobre o faturamento, já tem outros que recaem sobre o lucro. Por quê? Né? E aí vai depender muito também do seu regime tributário. E aqui nessa quinta aula, a gente vai ver essa questão da legislação societária e a tributação. Vou fechando aqui, tá? Novamente, só avisando, qualquer coisa podem abrir. Na sexta aula, técnicas de arquivamento. Técnicas de arquivamento é porque eu não substituí. Aplicação na informática. E aí, nessa sexta aula, nós vamos ver Microsoft Excel, Word e internet. Gente, se vocês abrirem a apostila de vocês, irem lá no diário da apostila, vocês vão ver que esses tópicos que estão citados aqui são os mesmos que estão lá na apostila, tá? Então, isso daqui nada mais é do que um resumo dos principais pontos que a nossa apostila contém. Mas é claro, vejam bem, que em 2 horas não dá para fazer o resumo geral desse curso, né? Ou seja, o que é que eu faço? Eu vou trazer os principais pontos para discussão em sala e quero a participação de vocês para ficar mais rico, mais dinâmico esse momento, tá certo? Deixa eu ver as mensagens que estão lotadas aqui. Tem 19 mensagens, deu certo. Ok, maravilha, deu certo. Deixa eu trazer para cá, que é para não ficar de lado para vocês, né? Ficar de frente. O meu está totalmente mudo, professor, tem uma dúvida. Semana passada eu assisti a aula, mas não tem a minha presença lá. E fiz a presença. Tranquilo, Soiane. Acredito que essa semana, né, a gente já consiga colocar em dia tanto a sua presença, então a presença de vocês, quanto o fórum de apresentação, tá? Porque são processos manuais. E aí, por termos 300 alunos, exatamente, são 5 turmas de 60 pessoas. Então, são 300 alunos, né? A gente já demora um pouquinho mais, mas não se preocupa, não é erro. De fato, assim, na plataforma, na verdade, é porque é uma ação manual. Aí demora um pouquinho mais, porque eu vou ter que fazer esse comparativo entre a resposta de vocês lá no Forms e a plataforma, tá certo? Não é algo imediato, que é por isso que está demorando um pouquinho, Suliane. Mas se preocupa não, que vai sair já bem direitinho essas duas. Aí eu já faço logo as duas presenças, tá? A da aula passada e a dessa. Deixa eu ver, meu áudio está ok, maravilha, áudio ok. Eu fiz o questionário e li alguns cards. Maravilha, mana. É isso mesmo, tá? Continue assim. Obrigada por responder. O meu também não estava a presença confirmada, mas deve ser algum bug lá no app. Pois é, não é bug, na verdade é porque ele é manual, e aí, de fato, por ter uma quantidade expressiva de alunos, demora um pouquinho mais. Mas não se preocupem que vai sair, tá? A presença de vocês, tá sem áudio, agora deu certo, perfeito. Não estou ouvindo a professora. Onde fica essa apostila? Estou no primeiro encontro, estou meio perdido. Ô, José, tranquilo, tá certo? Não se sinta perdido, ainda bem que você perguntou. Inclusive, qualquer dúvida, se não tiver o WhatsApp, né? Ana Paula, não envia ali a mensagem do WhatsApp. Entrou na plataforma, lá é para ter um linkzinho, né? Uma mensagem com o link do grupo da turma. E lá, né, onde eu estou, como está a Vladiane, que é a coordenadora, tá a Janete, que é a analista da turma, e aí vocês sintam-se à vontade para tirar as dúvidas. Mas é claro, turma, eu sou aquela professora, e a Cris também, aquela professora que cobra de vocês a ação.
que que eu quero dizer com isso? O aluno, às vezes, vai me perguntar algumas coisas que dá para ele fazer, como clicar no botão para abrir a plataforma. Então, ele me manda o print da plataforma, diz assim, aonde é que está o questionário? Aí eu digo o quê? Clique, leia os bloquinhos que você vai encontrar aí mesmo, questionários. Porque, gente, parece que a gente está, muitas vezes, estamos imersivo na questão, esperando que a outra pessoa faça por a gente. E eu quero falar para todo mundo que ninguém vai fazer por você, né? Se você não mudar a sua vida, se você não tomar suas decisões, se você não fazer a sua atitude, ninguém vai mudar por você, né? Então, a professora aqui, ela vai fazer de tudo para fazer o mais mastigado possível. A Cristiane, ela vai fazer de tudo para fazer com que responda você da melhor forma possível. Mas se você não estudar, não tem como adiantar ou resolver as situações, tá certo? No meu tá aparecendo, liga o fone, deixa eu ver, não estou no grupo do WhatsApp. Opa, tranquilo, Mozart comentando aqui meus pêsames, né, que a avó dele faleceu e acabou não tendo tempo, tranquilo. Como eu falei, né, uma das vantagens da aula do online é essa possibilidade da gente fazer em um momento mais oportuno. Pois pronto, vou responder aqui primeiro o Mozart não, quem foi esse daqui que disse que não tem no grupo? Foi a Ana Conrado, disse que ainda não está no grupo da turma, né? Ana, vou colocar aqui o convite, tá certo? Para que você possa. Ah, esse aqui eu não tenho um link, eu acho. Porque quem é a administradora é a Janete. Se dá para me adicionar manualmente. É, nós somos administradores aqui. Ah, eu vou posteriormente olhar aqui o link do grupo e passar para vocês, tá certo? Hum. Mas, mas pelo que eu estou vendo, eu não posso convidá-los por link. Eu só tenho que estar com o seu contato salvo. Vou depois ver aqui como mandar o link do contato aqui nosso e você falar com a gente, tá certo? Então faz melhor. Na plataforma tem como você falar com a tutora. Aí você pede o link do grupo para a tutora, que com certeza vai te responder, tá certo? Desculpa aí. No meu tá aparecendo liga o fone, mas não deu certo. É, vou só mandar de novo a fotinha do pessoal, para o pessoal ver onde é que liga. Se foi isso mesmo, tá liberando, tá certo? E aí eu vou começar a aula, acho que eu tirei as dúvidas iniciais. Deixa eu tirar aqui, respondendo, show. Então, acho que era isso. O negócio do grupo, fica assim, manda mensagem na plataforma pedindo o link do grupo, que fica mais fácil para a pessoa te ajudar, para a tutora te ajudar. Deixa eu ver onde fica a apostila. Vou responder logo o José, que pode ser dúvida de várias pessoas, tá certo? Vamos nós. O José ele perguntou onde é que fica esse material, onde é que fica essa apostila. Gente, vou compartilhar com vocês algo que pode ajudar vocês a identificar onde é que fica esse material, onde é que fica tudo isso que eu estou falando para vocês. Espera ainda, compartilhando aqui. José, espero que você já tenha o acesso à plataforma, e aí eu estou falando diretamente com o José, porque ele mandou a mensagem, né? Mas se você está com a mesma dúvida, né? Serve para você também. Então, você entra na plataforma, seu e-mail e sem seu CPF. Seu e-mail não é seu e-mail pessoal, é o seu e-mail Senai, né? Ana Paula não tem um e-mail Senai, pois fala na plataforma. Fala na plataforma. Se não tem e-mail Senai, não vai conseguir entrar na plataforma, né? Pois aí vou deixar o contato, né, da tutora para que vocês possam entrar em contato com ela e verificar essa questão, caso ainda não tenham conseguido. Mas vamos nós para a plataforma. Estou mostrando aqui o acesso à plataforma. Aqui são as 5 turmas de vocês,
Cada turma dessa tem, em média, 60 alunos, que é o que dá os 300 alunos que eu tinha comentado. Vamos dizer que você está nessa turma aqui, José. Não sei, tá? Mas vamos dizer que você está nessa primeira turma. Ao entrar, você vai ter assistente de contabilidade AD gratuidade. Nessa parte, você não tem material de estudo. A única coisa que tem aqui é o fórum de apresentação, tutorial da plataforma em PDF, também tem o EAD Senai e técnicas de estudo. Também tem um vídeo, né, do Senai Ceará. Vejam que aqui ele considera 5 tarefas, tá certo? Desculpa. 5 tarefas, né? Então, inicialmente, você vai fazer essas 5 tarefas, se apresentar e ver esses vídeos, né? Ver o vídeo, ver esse material. Clique neles, tá? Tem a setinha aqui, você clica neles. Ao clicar, Ana Paula, o que é que acontece? Cliquei. Ao clicar, então cliquei aqui, vai aparecer o material, é bem organizado, que o Senai sempre faz. Sair. Ao sair, vejo que ficou aqui, ó, verde, concluído, e quando eu me aproximo, fica pontuação 100, tá? Essa pontuação 100 já é uma pontuação que está formando ali a sua performance durante o curso. Ana Paula, terminei esse sim, que é agora, eu quero saber do material, né? A dúvida era onde é que está o material. Então, vamos em rotinas contábeis, que inclusive até eu vi uma aluna falando assim, mas eu me inscrevi em contabilidade, assistente de contabilidade, tem rotinas contábeis aqui, eu não me inscrevi nesse curso. Gente, não é um curso, a gente chama de unidade curricular, né, que compõe o curso assistente de contabilidade, tá certo? Então, rotinas contábeis e gestão patrimonial compõem assistente de contabilidade. Então, aqui tem o material de estudo que eu vinha falando, José. Clique aqui para iniciar e aí você consegue ver. Aula online, parte 1, livro online. Então, eu venho na aula online, clico aqui para iniciar e vejo já esse material bem mais resumido do nosso conteúdo que está no livro. Sair daqui, posso ir direto para o livro, vou para o livro 1. Também clico para iniciar e vejam só que aqui é uma página já de 118 livros, 118 páginas. 118 páginas. E aqui a gente consegue ver esses temas que eu tinha falado para vocês, ó. Introdução à contabilidade, a gente meio que passou rapidamente a aula passada. Hoje, conceitos e métodos contábeis. Próxima aula, demonstrativos contábeis. Outra aula, questões trabalhistas e legislação societária, tributária, aplicação na informática, certo? Então, veja que cada aula nossa carrega os temas em questão. Show? Só que aqui ele fala como se fosse 7, porque ele coloca introdução e introdução à contabilidade. E é claro que introdução à contabilidade seria só um tópico, tá certo? Mas se vocês verem, fica exatamente esses nossos 6 encontros, certo? Então é isso. Aqui você, Ana Paula, você vai fazer tópicos gerais, exato. Mas aqui você aprofunda a aprendizagem. E é por isso que eu comecei a aula pedindo a vocês que acessem esse material, tá? Leiam, tirem dúvidas. Estou com alguma dúvida, manda print, pergunta, que eu farei o possível para auxiliar você, tá certo? Ah, Ana Paula, manda lá print. A Cris, ela está sempre respondendo vocês lá no WhatsApp, tá certo? Então vamos nós. Aqui acessei, tenho o fórum de apresentação e tenho a parte de rotinas, que é onde eu encontro o material de estudo, questionário 1 em questão, né, que eu falei, o aluno mandou print dessa folha aqui, ó. Onde é que eu encontro o questionário? Só clicar, né? Que eu falei, você mandou o print e não clicou. Era mais fácil você ter feito o quê? Errado, né? Aí ele teve
mais trabalho em escrever perguntando do que simplesmente ele ir clicar. Então, vejam essa questão. Por isso que às vezes eu dou essas respostas já gerais, porque você precisa entender. Mais fácil eu clicar do que eu mandar uma mensagem com um print perguntando onde é que é. Se eu clicar em cima, né? Então, ele mandou a mensagem exatamente dessa mensagem aqui, ó, rotinas contábeis de gestão patrimonial, e perguntando onde é que está o questionário. Clique que você vai encontrar. Né? Então, você precisa explorar, seja um explorador dessa plataforma. Então, aqui, ó, temos mais 5 tarefas. Lembra que na outra tinha 5? Nessa daqui tem mais 5. Gente, é isso. De vocês são 10 tarefas ao todo. O que é tarefa, Ana Paula? Esses cards que a gente chama de tarefas, tá? São essas 10 tarefinhas. Você vir, clicar, veja que já fica como concluído, tá? No questionário 1, a gente viu aula passada que no questionário 1 são 5 questões. Questionário 2, mais 5 questões. E a webconferência, Ana Paula, como foi falado, Ana Paula, não estou perdido, não assisti a aula passada, pois é só você vir em webconferência, primeiro encontro, clique aqui, e depois o link da presença, tá? Ana Paula, eu fiz isso e aqui a webconferência não está como concluído. O que é que eu tenho que fazer? Clique para iniciar. Pode até, ó, enviar sem nada. Ou então pode botar aí um legalzinho, qualquer coisa. Ó. Veja que ficou concluído. Vocês precisam sempre verificar se está esse verdinho de concluído. Se eu olhasse aqui, ó, dessas 5 tarefas que eu tenho, 2 estão como concluído e 3 não. Então, eu não acho essa plataforma difícil, mas eu preciso ter uma atenção, tá certo? Fez essas 10 tarefas, conquistou o certificado, né? Então, até dia 29, ele é para vocês fazerem essas 10 tarefas, mas é claro que eu não vou deixar tudo para o dia 29, né? É claro que a professora Ana Paula, a professora Cris, não vai deixar de perturbar vocês de dizer assim, façam atividade antes, porque a gente já tem vários editais nas costas, sabe exatamente que vocês deixam para o final e depois não tem tempo suficiente, tá certo? Então, isso é muito importante que vocês não deixem de fazer essa atividade o quanto antes. Então, já respondi a pergunta do José sobre a dúvida dele de acessar o material, tá certo? Vou voltar agora para a nossa aula. Ah, tem mais 13 mensagens aqui. Ah, show, Mozart. Quem não está no grupo, manda um oi que consigo adicionar. Perfeito. Olha aí, Mozart já mandando um número aí. Perfeito. Na outra vez apareceu o microfone aí, deu certo hoje. Ah, isso aí entra de novo, o áudio também sem áudio, pô, tudo sem áudio, gente, todos estão com microfone, mas eu não acho. Ah, vou mandar aqui de novo, só a fotinho, o povo liberar o microfone lá deles. Show, turma. Então vamos lá, se você quer ter alguma pergunta específica, mas era só para falar mesmo sobre os áudios. Vamos nós aqui, estou compartilhando novamente nossos encontros. Então, deu para entender já de onde é que eu tirei cada tema dos nossos encontros, né? Cada tema dos nossos encontros, ele foi tirado exatamente da apostila nossa, tá? Então, não tem nenhuma invenção que a professora Ana Paula fez. Tudo vem diretamente da apostila. Vamos nós. Então, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro, quarto, quinto e sexto encontro. Fechou os 6 encontros, vai ser bem próximo já da data final. Então, é por isso que a gente não quer deixar nada para o fim, já fazer logo. Inclusive, até é aquela questão, na Paula, não estou com tempo de estudar tudo, vou desistir. Gente, não é assim. Se a gente se acostumar a desistir, vira um ciclo na nossa vida, né? Vicioso. O que é o ciclo vicioso? Eu sempre vou estar ali naquela dinâmica de estar desistindo, porque eu não dou conta daquela situação. Você tem que insistir, persistir. Não é fácil trabalhar e fazer
uma qualificação. Não é fácil estudar, trabalhar e fazer uma qualificação. Não é fácil ser mãe, estudar, trabalhar e fazer uma qualificação. Não é fácil ser pai, ter que trabalhar, estudar e fazer uma qualificação. Gente, de toda forma, né? E eu estou citando aqui alguns processos, mas se a gente for ver aqui as pessoas que estão online, cada um tem uma rotina totalmente diferente. E não é fácil para ninguém, né? Então você vai escolher o que é melhor para você. Se qualificar hoje do jeito que você pode e ter esse certificado na mão que vai te auxiliar a ter um upgrade no teu currículo, né? E aí concorrer a melhores vagas ou ficar na mesma. Essa ação não sou eu que faço, é você, tá certo? Então vamos nós para a nossa aula. Primeiro, passei muito rápido, assistente de contabilidade, rotinas contábeis e gestão documental. Hoje nós vamos estar exatamente vendo esses temas, né? Segundo encontro, conceitos e métodos contábeis, muito importante. Princípios da contabilidade, né? Que a gente já começa aqui, ó, com princípios da contabilidade, tá? O que seria, Ana Paula, esse princípio da contabilidade? De onde é que surgiu? O que significa esses princípios? Lá na nossa apostila, se vocês acessarem, vai ter um texto bem maior falando sobre todos eles. Mas eu trouxe eles aqui de forma resumida para destacar quais são os princípios da contabilidade. E são 6 os princípios, tá? Temos aqui o da entidade, o da continuidade, o da oportunidade, o do registro pelo valor original, o da competência e o da prudência. Tu entrou, Mali? Então, esses são exatamente os nossos 6 principais princípios contábeis, tá? Ou os nossos princípios contábeis. Ana Paula, o que é que esses princípios contábeis nos trazem, né? O que é que esses princípios, de onde é que vêm esses princípios contábeis? Né? Queria entender melhor esses princípios contábeis. O que é importante destacar dos princípios contábeis? Que ele está previsto na legislação, vamos dizer que na resolução, né? 750 de 93, com alterações dadas pela resolução 1282 de 2010. Dispõe sobre os princípios contábeis, né? Os princípios da contabilidade são as verdadeiras normas gerais delimitadoras da aplicação da ciência contábil. Então, quando eu estou ali aplicando a contabilidade, eu tenho que estar entendendo, acompanhando esses princípios contábeis. Eles são cruciais para me ajudar nesse processo, né? E por que eles são cruciais? Cada um deles tem um significado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá certo? Começando aqui pelo da entidade. Qual a ideia do princípio da entidade? Ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentes de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade. Então, Paulo, me traz isso aí para o meu dia a dia, né? Você leu aí e eu não entendi nada. O que seria esse princípio da entidade? Gente, não sei se vocês já, já, já ficaram próximos de algum empresário ou empreendedor, ou então se vocês são esse empreendedor que começa, né, um negócio, pode ser até de salão de beleza, né? Fazer unhas, fazer sobrancelhas, pode ser o que for, vender uma pipoca na rua. Mas você tem que separar o dinheiro que é seu, pessoa física, do dinheiro que é da empresa, pessoa jurídica. E o que é que normalmente acontece? O povo mistura tudo. Um dinheiro só. Quando você faz isso, você está quebrando um princípio, que é o princípio da entidade. Você é para ter uma conta da pessoa física
em uma conta da pessoa jurídica. Você pode até tirar o salário, afinal, você é o administrador da sua empresa. Mas você não pode confundir esse salário com todo o lucro da empresa. E o que muitos empresários fazem, o que é? Ganhando um dinheirinho legal, a primeira coisa que faz, vou comprar uma Hilux. Compra uma Hilux, quando a empresa quebra. Por que quebrou? O que foi que aconteceu? Aí você vai estudar tudo. A empresa não tinha mais lucro. O lucro foi tirado e simplesmente gasto com a Hilux. A Hilux é essa que não estava sendo utilizada para a empresa, nem para fins profissionais. Era a Hilux do dono da empresa que estava sendo utilizado para o luxo dele. Ou então, outra coisa que normalmente, quando as pessoas estão dando certo, alguma que faz, viagem para Orlando para conhecer a Disney. Então, você está indo muito bem, aí a pessoa, pai, vou pegar esse lucro, vou fazer uma viagem para a Disney com toda a minha família. Vai para a viagem para a Disney. Quando volta, a empresa quebrou. O que foi que aconteceu que a empresa quebrou? Ora-se, gastou todo o dinheiro que era da empresa para a viagem. Quando voltou, ia trabalhar com o quê? Qual capital de giro aquela empresa tinha? Então, gente, esse primeiro princípio, ele fala sobre isso, o princípio da entidade. Eu devo separar as entidades, separar o dinheiro, pessoa física, e separar o dinheiro, pessoa jurídica. E aí eu pergunto a vocês, já viram algo desse tipo? Ou a professora está endoidando aqui? Quero escutar aí de vocês. Me contem. Faz sentido para vocês esse princípio? Não faz? Ninguém está me escutando, meu Deus do céu. Contei, nem que seja. Faz sim. Muitos comuns empresários misturarem as contas. Faz sentido. Perfeito. Rapaz, Faz aqui em sim. casa mesmo. Tá dando para me escutar direitinho? Então, tá sim, Felipe. Pronto. Aqui em casa mesmo, né? A gente começou uma venda recentemente de canja, caldo, salgado, essas coisas. E de vez em quando a minha mãe ela acaba misturando, né? O dinheiro que é realmente o lucro dessa venda com o dinheiro que a gente geralmente utiliza para uso pessoal. Pronto, pois tem que ensinar, Felipe, a sua mãe o princípio da entidade, né? Que é exatamente isso que o princípio diz, que a gente tem que separar. Eu sei que de imediato a gente já faz um negócio, muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele faz um negócio pensando no melhor para ele, da família dele. Mas inicialmente ele não pode já tirar todo o lucro, ele tem que reinvestir, né? E à medida que a empresa vai dando certo, você vai tirando aos poucos, né? E não todo o lucro que normalmente acontece. Então, ele está aqui comentando, né, a realidade de muitos microempresários. Não só microempresários, eu já conheci até grandes corporações que faziam, sabe o que, Wellington? Eles pegavam, uma empresa estava dando certo e a outra não estava dando tão certo. Então, eles queriam que a outra empresa desse certo também. Aí eles pegavam o dinheiro do lucro da empresa que estava dando certo e investiam naquela que estava, assim, com as pernas bambas. O que que acontecia? Né? As duas chegaram praticamente à falência. E ele teve que abrir mão de uma, a que estava dando errado. Turma, eu vou só pegar o carregador do meu celular bem aqui, meu celular não, meu computador. Como é que eu posso? Como é que eu começo a aula e esqueço de botar o carregador? Nossa, rapidinho. Nossa, esse computador aqui avisando que vai tá descarregando. Comecei a aula e não prestei atenção. Ainda bem que tá bem aqui. Só um minutinho, gente. Eu tá para gravar novamente. Vamos nós. Então, a gente estava falando aqui sobre o primeiro princípio, tá certo? O princípio da entidade, aonde a gente já tem que começar daí, a separar todas as nossas finanças, pessoa jurídica, pessoa física. Isso é crucial para entendimento do que de fato é importante na empresa, né? E, consequentemente, o manejo correto da empresa.
Aí vamos nós. Fechamos aqui o primeiro princípio, tá? O da entidade. Eu tenho que separar o que é dinheiro da pessoa física do dinheiro da pessoa jurídica. Abrir contas separadas, organizar controles financeiros separados, isso é importante. Tive lucro, não gasto todo o lucro, tira um pedaço, né, ou um valor para mim como forma de salarial, né, vamos dizer assim, de tirar ali o meu lucro daquele processo, mas não todo. Eu preciso reinvestir na empresa. Inclusive, até tem empresas que não tiram nem lucro há 2 anos, 2, 3 anos sem tirar nenhum lucro. E por que que eu falo, Ana Paula, se for para tirar um lucro, tire pouco, porque às vezes a gente cria um negócio que está precisando de forma imediata, né? É, foi feita uma pesquisa pelo Sebrae que a metade dos negócios criados, né, micro e pequenas empresas, são por necessidade. Então, aquele empreendedor, ele precisa daquele dinheiro para se manter. Então, ele vai precisar tirar aquela parte, mas não toda. Isso é crucial. Então, fechamos aqui o princípio da entidade, vamos para o próximo princípio. Esse princípio é o da continuidade, tá? O que é que o princípio da continuidade nos traz? Ele fala para a gente que uma entidade, bem como sua vida definida ou provável, deve ser considerado quando da classificação e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas, né? A continuidade influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos casos, o valor do vencimento dos passivos. Então, Ana Paula, novamente, o que isso significa, né? Esse princípio da continuidade. Ele está dizendo aqui para a gente, turma, que a empresa ela é feita para continuar, não tem encerramento, né? Então, quando eu abro o negócio, a ideia é que ela vá para frente. Então, eu vou delimitar que essa empresa ela precisa de um capital de giro, ela precisa se manter, né? Ou seja, ter condições de se manter sem precisar, né, de um novo, vamos dizer assim, de um novo aporte. Essa empresa ela tem que conseguir se manter sozinha, né? E muitos empresários, às vezes, não conseguem, então tem que ficar dando aportes na empresa. Isso fere o princípio de continuidade. A empresa ela precisa se manter, né? Como é que eu posso verificar isso, Ana Paula? Então, como foi dado aqui o exemplo, o Felipe deu um exemplo aqui da vinda dele de caldos, né? E aí vamos dizer que o Felipe ele fez o primeiro aporte. O primeiro aporte foi, estou jogando aqui, tá, Felipe? De R$ 100, R$ 150, né? R$ 200, ok. Esses R$ 200 ele entra para o caixa de volta, né? Então, gastei esses R$ 200. Voltou, estou jogando de novo. Voltou 350, R$ 400, ou seja, né? Dobrou aí o dinheiro. Eu gastei 200 Ah, e que entrou exato foi lá 400. agora. Exemplo, tá, gente? Entrou Essa exato 400 aí de. Opa, tô fechando aqui, tá? Qualquer coisa pode abrir. Entrou R$ 400. Então, esses R$ 400, ele deve ser mantido, né, para manutenção daquela empresa. Ou seja, eu vou colocar aquilo dali, reinvestir, seja em colocar um ponto melhor, seja em comprar uns banquinhos para meus clientes, seja em comprar mais produtos, ou seja, eu estou ali investindo, avaliando aonde que eu vou investir no meu negócio. Isso vai fazer com que a empresa ela tenha continuidade. E aí a gente fala do princípio da continuidade, considerando a vida daquele negócio, que ele não é feito para acabar rápido, ele é feito para dar continuidade, tá certo? Então, esse seria o princípio 2, a qual, querendo ou não, ele liga muito com o princípio da entidade. Porque se eu pego na entidade e gasto o dinheiro que entra na empresa, logo a empresa não vai conseguir continuar, tá certo? Então é por isso que é importante ter essa separação do dinheiro da empresa para o dinheiro pessoa física e sempre reinvestir o dinheiro da empresa na empresa.
tá? Parece óbvio, mas a gente sabe que os empresários, microempreendedores, grandes empresários, às vezes não fazem isso, e é por isso que muitas vezes padecem. A gente viu isso durante a pandemia. Muitas empresas fecharam as portas esperando que logo iriam voltar. Eles não tinham capital de emergência, não tinham reservas. Quando viram que não iam voltar, começou a falir as empresas. Quantas empresas não faliram naquele período? Exatamente porque não tinham saldo emergencial, né? E muitos de nós até hoje vivem sem esses saldos emergenciais. Para uma situação como foi aquela, a qual as pessoas saíram pensando que ia passar uma, 2 semanas, 4 semanas no máximo, e passamos mais de um ano, né? Então, é por isso que o princípio da continuidade é importante. Deu para entender aí, gente, o princípio da continuidade? O que é que vocês me falam? Fez sentido? Novamente perguntando. Pode Deu mandar para entender mensagem, sim, tá? viu? Top, então vamos nós. Vimos o princípio da continuidade, né? Que a continuidade ou não da entidade, bem como sua vida definida ou provável, deve ser consideradas quanto à classificação e avaliação das mutações patrimoniais. Ou seja, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou vender para onde? Vou vender alguma coisa? Vou comprar algum item? O que é que esse dinheiro, aonde é que ele vai ser investido, né? De forma a ganhar mais, a manter a vida útil daquele meu negócio, tá? Isso é muito importante. Agora vamos para o 3. O terceiro, ele fala sobre o princípio da oportunidade, né? E aí, o princípio da oportunidade, por que que ele é interessante? Ele fala ou ele refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independente das causas que as originaram, como resultado da observância do princípio da oportunidade, desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza da sua ocorrência. Ana Paula, tu acabou de ler, não entendi, foi nada. Então, vamos nós trazermos um exemplo que vale a pena, que dê para a gente ver mesmo o que seria isso, né? O registro, gente, do que acontece, ele deve ser feito no momento que acontece e na forma que acontece. Exemplo disso, você vai lá no centro de Fortaleza, né? Exemplo aqui, né, para quem mora em Fortaleza, mas enfim, você vai no centro, faz um monte de compra. Perfeito, né? Aquelas lojinhas lá, nem sei, né? As lojinhas não tem mais de 9,90 não, né? É tudo mais caro agora. Então, as lojinhas que antes era de 9,90 não tem mais. Então, deve ser outras de R$ 20, não sei como é que é. Então, aquelas lojinhas que é tudo mais barato. Antes tinha aquela lojinha de tudo que era mais barato. Perfeito. Tu compra tanto que tu consegue um desconto maravilhoso. Lá na nota vai vir o valor original do produto e no final tem um desconto. Se eu for levar isso para minha contabilidade, eu tenho que registrar não o valor com desconto do produto. Eu tenho que registrar o valor original daquele produto. Logo depois, eu registro a oportunidade que eu tive, que foi o desconto. Descontos obtidos, tá? Esses descontos obtidos, eles vão entrar como se fosse uma receita, abatendo o seu gasto. Então, você teve um gasto com valor original, sem desconto, é claro, e ali entra a receita, que é os descontos obtidos, né? Então, as despesas e receitas vai sobrar o saldo, tá? Então, isso, Ana Paula, seria o princípio da oportunidade, sim, a qual eu tenho que fazer a observância daquela oportunidade, né? A integridade daquele registro, da forma que ocorreu,
né? Então, de imediato, com dados certos, aonde vai conter lá os dados do valor original do produto e depois o desconto obtido. Tudo isso previsto na nota, né? É para estar lá na nota todos esses detalhes. Show de bola? Então, o princípio da oportunidade é esse. Exemplo, outro exemplo, Ana Paula, desse princípio da oportunidade. Você vai lá na farmácia. Chegando lá, a mulher diz assim: Tu tem cadastro com a gente? Se tiver, você pode ganhar um desconto. Aí tu coloca o teu CPF. Na medida que tu coloca o teu CPF, tu vai ter um desconto. Aí vai estar lá o valor original do produto e no final tem um desconto. Por que que eles não colocam de imediato já o desconto? Né? É exatamente por causa desse princípio. Ele precisa registrar o valor original e só depois colocar o desconto, nesse caso, que ele lhe deu. Né? Então, é o desconto não obtido, mas o desconto que ele foi dado para você. Né? E isso tem que estar presente nos registros contábeis daquela farmácia, tá? Então, esse é um exemplo aí que provavelmente todos nós, quando vamos em farmácia, a gente já espera ter esse descontinho do cadastro, né? Vou na PagMenos, tem um descontinho do cadastro. Vou na Drogazil, tem um descontinho do cadastro. E qualquer uma outra farmácia que a gente vai, normalmente sempre tem essas campanhas de cadastro. E quando eles lançam os dados daquela farmácia, eles vão lançar o valor original daquela data mais o desconto concedido ao cliente, tá certo? E Ana Paula, por que que isso ele fala que é o registro, né, a integridade do registro do patrimônio e das suas mutações? Que mutações são essas? Vamos imaginar que você foi lá na Magazine Luiza, comprou uma TV hoje. A TV foi R$ 1.500. Valores arredondados aí para cima, porque, né, tô jogando aqui o valor. Aí, ou amanhã, né? Amanhã, você assiste a TV, aí tem lá, na TV que você comprou, tu tá assistindo e aparece uma promoção. Aquela TV de 1.500, ela não tá mais 1.500, ela tá R$ 700. Aí tu disse, caramba, Mar, por causa de um dia eu perdi o desconto. Tu pode até tentar ir lá, né? Mas não vai dar certo. Por quê? Porque o registro é na data que ocorreu, né? Então, aquela TV ela foi vendida naquele dia X que estava de 1.500. Então, eu tenho um registro de 1.500. Depois, aquela mesma TV, aquele mesmo código do produto, ele é vendido de 700. Então, eu tenho um registro com aquela data, a data da mutação, né? Ou seja, mudou aquele valor para 700. Foi um desconto? Vai estar lá presente aquele desconto, a qual ele vai colocar ou chegar ao valor de 700. Tá certo? Então, aí a gente consegue entender as nuances de um cadastro de uma despesa ou de uma receita. Tem que ser na data correta da emissão da nota. E tem que ser com o valor correto daquele dia, certo? Mesmo que amanhã tenha uma mudança, posso mudar, Ana Paula? Não, não pode, porque a nota fiscal saiu com aquela data, aquele valor específico, tá? Isso é o princípio da oportunidade. É muito importante Ana esse Paula, princípio da oportunidade. Pode falar. só uma dúvida. Geralmente essas promoções que as entidades delas fazem é para suprir esses descontos que eles concedem, é? Ah, assim, essas promoções, ela são vários fatores, né? Não é só um. Sim, né? Tem a ver também, mas não é só ele, né? Por que, Ana Paula, não é só ele? Tem promoções, às vezes, que eles fazem para ser um chamariz. Ah, eu faço essa promoção X, mas o meu foco nem é nessa promoção, é só fazer com que o cliente venha até minha loja e compre outras coisas. Então, assim, tem várias possibilidades, né, do porquê que ele está dando aquele desconto. Exemplo de outra possibilidade de estar dando esse desconto.
o produto ele estava à exposição e agora ele perdeu o valor de mercado, ele vai dar um desconto maior para ti, né? Tá vendendo ali um ventilador, só que é o ventilador do mostruário. Então, aquele ventilador do mostruário acaba saindo um pouco mais barato, devido ao tempo que ele ficou lá em funcionamento, enfim. Então, vejo que pode ser vários porquês, tá certo? Um deles pode ser esse, mas tem vários outros. Então, assim, de fato, não tem como a gente dizer que é só isso, né? Na verdade, o desconto, ele é uma técnica de chamar, né, o cliente ali. Ou o desconto, como a gente fala no Black Friday, que muitas vezes é feito hora aqui no Brasil, porque tá lá, R$ 200. Aí eles colocam a taxinha amarela e colocam R$ 199. Diminui um centavo. Aí o povo se matando para comprar uma coisa que tem desconto, desconto entre aspas, né? Que na verdade eles só fizeram mudar a plaquinha ali para chamar o povo para comprar mais. Então, às vezes tem dessas, né? Então, não tem como a gente fechar assim, um porquê que ele faz um desconto, né? Vai depender muito da estratégia de mercado ali da empresa. Essa é a verdade, tá certo? Pô, vai esperto, né? Obrigado. É. Sempre, meu filho, sempre. É igual aquela história. Esses dias mesmo, eu fui comprar em uma empresa X, e aí o vendedor disse assim: você pode pegar essa sua parcela desse mês e pagar só em outubro. Aí eu olhei assim, né? Eu disse, não, muito obrigada. Não, não quero pagar esses juros, não. Deixa para a próxima parcela. Não, mas é uma comodidade. Caso você tenha o dinheiro, você pode pagar na data antecipada. Mas, gente, imagine só. Eu vou e aceito para outubro. Esqueço, um dia a dia corrido e tudo mais, chega o período, pago só a parcela, esqueço de puxar um antecipado, né? O que que vai ocorrer? A empresa boazinha deixou eu pagar só em outubro, uma coisa que eu comprei agora em, em maio. Lógico que não é bondade, gente, isso aí é juros que eles vão cobrar de mim, né? E aí tem gente que diz, oh, que bom, quero sim, vou pagar só em outubro, olha, né? Gente, não tem nada de graça, né? Aquele ditado, não existe cafezinho de graça, alguém está pagando, seja de um jeito ou de outro, né? Então, se eles estão te dando essa possibilidade de você pagar só em outubro, com certeza tem juros aí, né? Ele não me desmentiu quando eu falei. Não, não estou querendo pagar juros, né? Eu coloco para esse mês mesmo. Aí ele, não, mas você pode antecipar. Dificilmente eu iria ligar para eles para pedir antecipação, ir na plataforma antecipar, dá maior trabalho. Então, é só mesmo para que a gente caia nesses golpes. Eles facilitam tudo, entre aspas, para que a gente pague mais, né? Então, a gente já viu o princípio da entidade, o da continuidade, o da oportunidade. Agora a gente vai ver o do registro pelo valor original, que se conecta muito com esse da oportunidade, né? Por quê? É aquilo que eu tinha falado, né? Fiz uma venda em uma determinada oportunidade, registrei essa venda, né? Conforme o registro com integridade, de acordo com a data que ocorreu. Essa venda ela tem que ser de acordo com o valor original do produto. E é por isso que, às vezes, não sei, já aconteceu com alguém daqui do grupo. Compra lá na Shopee, Aliança Express, um produto. Aí lá tá em dólar. Aí você comprou o produto, né? Maravilhoso, feliz, porque, entre aspas, foi um pouco barato. Chegou aqui, aí, taxado. Gente, você foi taxado por quê? Paulo, mas o produto estava tão barato, estava assim, centavos, e eu fui taxada mais do que o valor que eu paguei. Porque quando eu fiz esse processo, o registro ele é feito pelo valor original, né? Então é feito a cotação, é verificado, mesmo que eu tenha pagado centavos. Exemplo, eu tinha um mouse que eu tinha pagado 2,50 nele. É claro que o valor desse mouse no mercado ele não é 2,50. A nota veio com o valor original, mas eu paguei apenas 2,50 no mouse.
mouse aquele gamer, né? Que brilha no escuro, com tudo mais. E eu paguei R$ 2,50, porque era uma promoção da Aliança Express na época, né, de usuário, e eu paguei R$ 2,50 nele. Só que, graças a Deus, não foi taxada, né? Hoje em dia está sendo mais taxada essas compras. Mas na época que eu comprei, não foi taxado nem nada, apesar de que ele era um mouse caro. Mas passou de boa, certo? Muitas coisas às vezes não é taxado. O meu marido uma vez comprou um relógio, o coitado foi taxado. Comprou um celular e não foi taxado, né? O relógio dele era caro também, o celular também foi caro, mas só que a questão é, não caiu na verificação, né? Então, às vezes é sorte mesmo, viu? Então, o celular chegou aqui, não foi taxado em nada. O relógio, que era um pouquinho mais barato que o celular, foi taxado, porque caiu mesmo exatamente no lote que tinha sido verificado pela alfândega, né? Então, às vezes acontece isso. Então, o que é que eu quero dizer com esse exemplo? Que o componente do patrimônio deve ser registrado pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade. Ana Paula, o que quer dizer isso, né? Ele está dizendo que mesmo que eu compre um produto lá não sei aonde, né? Traga ele lá da China, trouxe ele para cá, ele vai ser verificado, vai ser feito, né, vamos dizer assim, a composição desse valor na moeda do país. Se chegar ao valor, né, do imposto de exportação, né, imposto em si, vai ter que ser pago. E aí, essa verificação cada vez mais ó, está mais forte. Já vi pessoas que pagaram em uma camiseta imposto de importação. E por que, Ana Paula? Infelizmente caiu em uma verificação dessas. É sempre que acontece? Não. Tem gente que traz o mundo de lá e não cai nada, né? O lote passa de boa. Tem gente que traz uma coisa e é taxado, né? E cada vez mais está afunilando essas questões, tá certo? Teve alguém aqui que já foi taxado em uma compra simples da internet? Me digam aí. Opa, tem uma de mensagem aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver, ou se é a Amanda Graças comentando a Deus, aqui, não. né? Ah, graças a Deus, não. A Amanda comentando, hoje em dia é muito melhor vender no Pix e cartão, porque tem um registrado, do que vender em espécie, porque na maioria das vezes o que é recebido em espécie, muitas das vezes o empreendedor usa o dinheiro para pagar as coisas do dia a dia, as despesas físicas, com certeza. Mas o correto seria depositar na conta pessoa jurídica e escolher um dia para você pagar e tirar o seu prolabore, exato, e pagar todas as suas despesas fixas e variáveis. Por isso é importante saber também o valor da sua hora e estabelecer meta diária para se manter sua vida física e jurídica. Olha aí, Amanda, falou muito bem, tá? É, eu uso esse método de saber qual o valor da minha hora exatamente para que eu tenha o melhor domínio das minhas decisões de compra. Então, essa dica que você trouxe, ela é muito importante e eu sempre falo normalmente em sala de aula sobre isso. Qual é o seu valor hora de trabalho? Se a gente for pegar um salário mínimo agora, o valor hora de trabalho de um salário mínimo, fazendo aqui 1.412 dividido por 220, né, CLT, é de R$ 6,42. Às vezes você vai ali no lanche, gasta R$ 15. Ou seja, você praticamente gastou 2 horas suas de trabalho. Para comer, tranquilo. Eu não tenho pena, não, viu? De comida, eu gasto mesmo com comida. Agora sim, você vai ali e compra numa banquinha uma capinha de celular. R$ 35 uma capinha de celular, vamos dizer assim. Ou mais, tá? Estou usando aqui uma capinha de celular, mas tem gente que parece que diz que é de 15 também. Enfim, um exemplo meu é que é R$ 35 uma capinha de celular. Quantas horas de trabalho foi sua se você recebe um salário mínimo, né?
Fora isso, você já tem uma capinha de celular, você tira a sua capinha de celular, joga fora e bota outra, sendo que a capinha ainda estava boa. E aí você consegue perceber o quanto que você está gastando, muitas vezes de forma desnecessária. E você não para refletir sobre isso porque você nem dá valor ou nem sabe quanto é que é uma hora de trabalho sua. E você sabe que uma hora de trabalho você soa para receber, né? Mas para gastar, ó, é um piscar de olhos, né? Então é Paguei importante a R$ 45 gente na ter a minha. noção. Opa, pode falar. Desculpa de interromper, é só para uma observação. Paguei R$ 45 na minha, tô com ela até hoje. Pronto, tem que usar bem. Não, não interrompi, não. Gosto mesmo que vocês falem, tá, Felipe? Então, quando você participa, você deixa a aula bem mais dinâmica. Então, pode ficar tranquilo, pode falar, tá certo? Então, é interessante o que a Amanda trouxe. Achei legal, Amanda, teu exemplo, né? Porque, de fato, eu falo muito sobre exponenciar a nossa hora de trabalho. Como é que eu consigo exponenciar a minha hora de trabalho? Porque se a gente parar para pensar, tá aqui, 1.412, 220 horas de trabalho. Então, eu trabalho por mês 220 horas, isso no registro CLT, eu ganho R$ 6,42 por hora de trabalho, né? E isso dá é pouco, a qual, às vezes, 1 quilo de arroz, quanto é que não tá? Então, eu tenho que trabalhar uma hora para pagar, às vezes, 1 quilo de arroz, né? Um feijão, tenho que trabalhar quase 2 horas para comprar 1 quilo de feijão. Então, vejam só, quando você para refletir sobre isso, você vai ter um controle melhor dos seus gastos, né? Outro problema que a Amanda comentou, né, que muitos empresários têm em investir nas suas redes sociais e não focam na sua gestão financeira. Verdade. Tô entendido. Empresas duram mais que muitas coisas. Perfeito. É verdade. Deixa eu ver. Ah, sim, a Daphne comentando aqui que comprou uma lente de contato para a irmã de R$ 15 e foi taxada em 8,50. Pois é, ó, tá vendo? Praticamente a metade, né, do valor, assim, maneira de dizer, um pouquinho mais do que a metade do valor, né? Porque 7,50 seria a metade do valor, foi 8,50, então foi um pouquinho mais do que o valor que ela pagou, né? Foi taxada. Samia comentando que sim, inclusive não paguei a taxa e meses depois me reembolsaram o valor que eu paguei. Ah, que bom, né, que te reembolsaram. Porque a vantagem, né, vamos dizer assim, dessas compras online é que você pode é, cancelar, né, desistir da compra e aí meio que estornar o valor. Que bom que eles devolveram. Graças a Deus, Jandira. Jandira dizendo que até hoje ainda não foi taxada ainda, né? Espero que não tenha, né? Essa taxação, que é terrível. Então, o do registro pelo valor original seria esse, tá? Ah, eu tô comprando lá na China. Não sei quanto. Tem um desconto lá que a Shopee tá me dando, tem um desconto que a AliExpress está me dando, perfeito. Mas o registro, quando chega aqui no Brasil, ele é verificado o cálculo com o valor original multiplicado pela moeda do país. E em cima é taxado, né? Aí a taxação é feita no valor original e não no valor do desconto. Exemplo do mouse que eu falei. Se eu fosse ser taxada, não seria nos 2,50, seria nos R$ 75, nos R$ 90, que era aquele mouse naquele período, tá certo? E não nos 2,50 que eu tinha pago por ele por causa de um valor promocional que estava tendo. Vamos nós, então, continuando. O da competência. E esse o da competência é interessante. Por que que é interessante esse da competência? Porque eles nos falam que eu tenho que registrar esse. Então, ó, tive o registro. Tem que ser feito esse registro num sistema ou no caderno escriturário, que hoje em dia tudo é sistema, né? A escrituração desse registro. Eu faço esse registro quando, Ana Paula? Com qual período de competência, né? E aí, mais uma vez, a gente vai entender que esse registro por competência, a gente utiliza no dia a dia e nem nota. Exemplo, para que eu receba o meu salário em maio, eu tenho que ter trabalhado em qual mês? Em abril. Abril, então, seria a competência do salário que você recebeu em maio.
Maio é a data de pagamento, né? Mas a competência é em quando? Abril, tá? Então, o princípio de competência, ele fala que a contabilidade, ele não vai registrar a data de pagamento. Não vai falar a data de pagamento, ele vai registrar a data de competência, a qual eu falo, salário, FOPAG, né? Folha de pagamento, abril de 2024. Só que ela foi paga quanto? Quando, né? Ela foi paga em maio de 2024. Esse Só uma registro do observação, pagamento, uma quem faz é observação. o financeiro. Pode falar. No caso desse mês, tem um feriado, né? Que é quinta-feira. Aí, no caso, não vai descontar desse mês, né? Só do próximo, em junho, quando for receber o salário. Isso, na verdade, assim, o feriado, a não ser que você seja jurista, tá? Mas os feriados, se você é Eu sou CLT, sou. pronto, CLT, teoricamente, não é para ser descontado esse feriado seu. Por quê? Né? É um feriado nacional. Então, ele já é colocado como DSR, Descanso Semanal Remunerado, aonde eu vou ter a remuneração desse valor, porque ele é feriado, um feriado nacional. Então, eu não tenho desconto dele no meu salário, tá certo? Agora, se você é horista, aí é diferente, porque você não trabalhou a sua hora de trabalho, possivelmente possa ser que, não é nem que seja descontada, porque você não trabalhou, você não ganha, por ser horista. Tá certo? Mas quem é CLT, carteira assinada, ele ganha o DSR, Descanso Semanal Remunerado, né? Como assim ganha? Querendo ou não, está embutido no teu cálculo. Porque se a gente fosse abrir o cálculo de um salário, né, o salário mínimo comum até, está embutido o valor de descanso, que é o domingo e os feriados, certo? No seu salário ali. E é por isso que teoricamente você vai receber, teoricamente, maneira de dizer, mas você recebe feriados e, vamos dizer assim, domingos. Como assim, Ana Paula? Não estou entendendo, né? É o descanso semanal remunerado. É só a fórmula de cálculo mesmo que a gente fala, tá? Então, assim, por acaso você é CLT e é descontado esse valor, a não ser que tenha na sua escala, que aí também tem, vejam que as formas de trabalho, tá? Também tem trabalhos por escala, e aí tem várias formas de trabalhos aí que pode vir a mudar isso que eu estou te falando, dependendo do teu regime de carteira assinada. Hoje em dia tem até o contrato intermitente, que é chamado, não é como se fosse hora, mas você é pago ali por convite, então você é chamado para trabalhar. Quando você é chamado para trabalhar, você recebe. Se você não é chamado para trabalhar, você não recebe. Então vejam só que tem outras modalidades hoje em dia de CLT, tá? Mas na CLT normal você não tem esse desconto no feriado. Mas voltando aqui, né? Então, é exatamente esse, ainda dentro desse exemplo do salário, quando no ano é mudado o salário. Então, virou o ano, tem a mudança salarial, né? Muda ali. Antes, antes era 1.312, agora 1.412. Ana Paula, eu só recebi isso em fevereiro. Por quê? Porque você trabalhou o mês de janeiro inteiro, que seria a competência de janeiro, mas você recebe quando? Em fevereiro. Então, o financeiro lança a data de pagamento, mas o contábil lança a data de competência. Eis aí a diferença entre o financeiro e o contábil, tá? O financeiro lança as datas de pagamento, o fluxo de pagamento. Já a área contábil, ela lança a data de competência, tá certo? E aí aparece exatamente a diferença. E isso é um princípio, o princípio da competência, tá? A gente tem que lançar os registros na área contábil pela competência de realização daquela atividade. Então, na nota fiscal, emitir a nota em janeiro. A nota foi paga em fevereiro, mas o registro lá no contábil fica na data de janeiro. Lá no financeiro é que é feito o registro do pagamento, tá?
Lembre-se que são setores diferentes e com foco em áreas diferentes. O financeiro, ele olha a data de pagamento, o fluxo de caixa. O contábil, ele olha a competência, tá? Aí a gente entende um pouquinho mais. E o da prudência, Ana Paula, existe aí o princípio da prudência. O que seria isso? O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para o do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O princípio da prudência impõe a escolha da hipótese de que o resultado menor do patrimônio líquido, quando se apresentam opções igualmente aceitáveis diante dos demais princípios fundamentais da contabilidade. Ana Paula, não entendi nada. O que seria esse princípio da prudência? Vou explicar aqui para vocês. Vamos dizer que você está fazendo um levantamento das suas vendas durante o ano de 2024. E aí você vai fazer uma previsão dos próximos meses. O princípio da prudência, ele diz que você tem que levar o maior valor como do passivo. O que seria o passivo? O lado da dívida. Você sempre tem que prever que o cenário ele vai ser ruim, né, para o lado da dívida. Por que, Ana Paula? Porque assim você fica preparado. Se for melhor, você vai estar preparado numa situação ruim. Ana Paula, a situação pode até ser boa, mas eu vou estar preparado para um cenário que não seja tão bom para mim. E isso a gente chama que é o princípio da prudência. Aonde eu vou me organizar, sempre pensando num cenário mais difícil para a empresa, a qual eu possa sim ser capaz de passar por ele. Exemplo, Ana Paula, vamos pensar que eu todos os meses eu vendo 20 mil. Aí eu tenho que fazer uma previsão. Eu não posso acreditar que, de fato, todos os meses vai vender 20 mil. Pode aparecer alguma situação chave que eu não venda 20 mil. Então, o princípio da prudência, ele me traz a perspectiva que eu tenho que ter uma prudência ao definir esses valores, né? O cuidado de pensar, poxa, possa ser que não seja um cenário tão bom como eu estou imaginando. E se o cenário ruim vier, o que é que eu vou fazer? Então, esse princípio da prudência, ele é muito útil para a sobrevivência da empresa, a qual eu não vou sempre acreditar que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Que o cenário macroeconômico, o cenário econômico do nosso país não está bom, né? Então, eu tenho que me prevenir, me precaver, ter prudência em meus investimentos, ter prudência em minhas decisões. Então, o princípio da prudência, ele traz exatamente essa visualização, tá certo? Gente, esses são os princípios, assim, trouxe 6 princípios. Tem mais, Ana Paula? Sim, né? Ao todo, se não me engano, são 7. Acho que só não falei de um, né? Deixa eu até comentar aqui o princípio da atualização monetária, né? Acho que não temos aqui, mas ele tem. Que seria o efeito da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional deve ser reconhecido nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. Então, eu comprei uma máquina lá nos Estados Unidos, né? Uma impressora 3D nos Estados Unidos, trouxe para cá. Então, ela vai se atualizar monetariamente no valor da moeda daqui, tá certo? Sempre olhando essa questão o princípio da atualização monetária, né? São sempre olhando essa questão da onde é que está ela, né? Qual o país que ela está. Então, eu vou ter que fazer essa alteração do poder aquisitivo da moeda nacional. É esse o princípio da atualização monetária. Ana Paula, e tudo isso vem de onde, né? Existe uma legislação, o Conselho Federal de Contabilidade, é ele que criou essa legislação, né? Essa resolução, na verdade, que é a Resolução 750 de 1993. Veja, então, que já tem umas datazinhas, tá? Mas antes disso, tinha uma outra resolução, a Resolução 530 de 81.
Então, vejam que não estou falando isso por achismo. São coisas que já estão em resoluções, já estão registradas pelo Conselho Federal da Contabilidade. Turma, quanto a essa questão dos. Deixa eu ver aqui se alguém falou. O Aristide comentando, né? Inclusive o DSR sobre horas extras. Quando há convenção coletiva, os ajustes salariais, em sua totalidade, se dão a partir do dissídio. Isso mesmo, Aristide, está correto, tá? Se eu recebo mais do que um salário mínimo, desculpa cortar aí a questão dos princípios, gente, é porque o Aristide comentou algo que é interessante a gente saber, né? Ahn, recebo mais do que um salário mínimo. Quando é que é reajustado o meu salário? Ele não é reajustado no começo do ano, como quem recebe um salário mínimo. Ele é reajustado de acordo com convenção coletiva, o dissídio de classe, enfim, vai depender muito da sua classe trabalhadora, né, e o registro que está ali no sindicato. Ana Paula, o sindicato não é mais obrigatório pagamento, aí são outras situações chaves. No entanto, um trabalhador que recebe, aí voltando para esse foco, trabalhador que recebe mais do que um salário mínimo, a convenção de horas dele, né, é reajustada de acordo com a convenção coletiva, tá certo? Então, Aristide trouxe uma observação interessante. É isso mesmo, viu? Vamos ver. Para fechar essa parte aqui dos nossos princípios, tá, turma? Eu procurei trazer exemplos que fossem do dia a dia de vocês. Quando a gente está lendo a resolução, inclusive até vou pedir para a Cris compartilhar aqui a resolução original, porque é ideal que vocês conheçam ela, né? Muitas vezes a gente lê e não entende. Mas por que não entende? Porque falta, às vezes, essa, vamos dizer assim, dentro da área do direito e da legislação, falta esse tato com o pessoal, tipo assim, falar de uma forma mais clara para todos, né? Existe vamos dizer assim, essa forma de falar que muitas vezes cria uma barreira para a população em geral. Então, você lê e diz, não entendi. Então, eu procuro trazer exemplos para facilitar o entendimento de vocês, tá certo? Espero que tenha ajudado. Vamos nós. Então, fechamos aqui a parte do princípio da contabilidade. Opa, spoiler. Vamos para o patrimônio, né? O que seria esse patrimônio, Ana Paula? Saber definir o que é patrimônio. Muitos especialistas em diversas áreas afirmam que quando uma pessoa não consegue explicar de uma maneira fácil e simplificada um conhecimento técnico ou específico, ele ainda não domina. Lembre-se disso durante o estudo, pois você deve estar apto a explicar para outras pessoas de forma clara e simples cada conceito contábil que aprendeu. E é por isso que eu trago para vocês esses exemplos. Porque imagina só, eu estou falando aqui e falo com formas técnicas, aí vocês vão, aí alguém pergunta aí pertinho de vocês, que às vezes está escutando a minha aula, né? O que tu está estudando aí mesmo? Aí tu nem consegue explicar, porque eu utilizei palavras tão difíceis que você não consegue expressar de novo o que eu quero dizer. Mas eu procuro trazer exemplos do dia a dia que facilitem o aprendizado de vocês e a prática dele no cotidiano. Como fala Paulo Freire, né? Ele fala que o conhecimento, ele deve ser aplicado, gente. Então, nada adianta eu trazer aqui palavras difíceis e você não conseguir aplicar. Show? Então, esse primeiro momento é para falar isso. Agora vamos à sua definição, né? O que é esse patrimônio? O patrimônio de uma entidade pode ser entendido por todo e qualquer bem móvel ou imóvel que esteja sob sua posse. O patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações de um indivíduo que pode ser avaliado monetariamente, ou seja, em dinheiro, né? Por isso que eu falei assim, monetariamente. Como você pode ver, esse indivíduo pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Tanto você como, né, por exemplo, a empresa na qual pretende trabalhar. Portanto, para a contabilidade, não será considerado bens, direitos ou obrigações os itens que não têm um valor monetário ou não possam ser avaliados em dinheiro. Então, o que está sendo dito aqui é que para a contabilidade, ele estuda o que pode ser avaliado monetariamente. Tem valor? A contabilidade ela vai fazer o registro disso, tá certo? Simples assim. Não tem valor, não entra como forma
contábil. A gente até tem uma diferenciação que a gente vai falar sobre atos contábeis e fatos contábeis, tá certo? É interessante a gente entender um pouquinho mais disso. Vamos nós, gente. Aqui é testando a aprendizagem de vocês. Rapidinho, só para a gente entender aqui. Clientes. Clientes para vocês, um cliente, ele seria bem, direito ou obrigação? O que é que vocês me falam? Clientes, bens, direitos ou obrigação, né? E aí, o que eu trago para vocês, turma? Ele seria um direito. E por que um direito, Ana Paula? Porque cliente seria como se fosse a cartela de clientes da loja, né? Como se fosse ali os carnês da Casa Pio, né? A Casa Pio ali vendeu um monte de coisas nos carnês. E ali ela tem um direito de receber, são os clientes dela que vão pagar ela, teoricamente, né? Não contando com a inadimplência, esse povo vai pagar ela, né? Então, o cliente ele é visto como um direito, logo ele é positivo e faz parte do ativo, tá certo? Então, seria cliente, ele é positivo, não, cliente, ele é um direito positivo e faz parte do ativo. Caixa. Caixa, gente, é como se fosse aquela empresa que guarda um dinheirinho guardadinho lá na caixinha para as emergências gerais. Exemplo, a empresa faltou ali folha de papel A4. Do lugar de esperar alguém para fazer uma transferência bancária ou algo do tipo, tem uns R$ 400 ali guardado para emergências. E ali você pega aquele dinheiro, compra a folha A4, a resma, pede o comprovante para comprovar a sua compra, né? Então, o caixa, ele é como se fosse um bem, que é um dinheiro, né? Você está na mão aquele dinheiro. Ele é positivo e faz parte do ativo, tá? Empréstimos bancários. Empréstimos bancários, o que é que vocês me falam? Isso é bem, direito ou obrigação? Vamos ver. A fórmula química Obrigação. que cria, assim, obrigação, exato, né? Que aí a obrigação, então ele é negativo e faz parte do passivo. Exato, obrigação. Aristides comentando aqui que a fórmula química que cria um cosmético é um patrimonial. Se sim, ativo ou passivo. A fórmula química, ela é um ativo e é um ativo intangível. Por quê? Essa fórmula química, ela tem que ser nossa, tá bem que não, na linha. Ela tem que ser patenteada, tá? Então, assim, exemplo, Coca-Cola. Ela tem a patente da Coca-Cola. Essa patente, esse segredo industrial, ele é patenteado e é assegurado o direito daquela empresa. É algo intangível, né? A gente até aula passada tinha falado sobre o que é intangível, né? Algo que eu não posso pegar. A gente até deu o exemplo da Marília Mendonça com as músicas dela, que o filho dela está recebendo até hoje, né? Os valores ali daquelas músicas que foram de autorias dela. Esse é o mesmo exemplo, tá, Aristide? Ele é feito, a fórmula química é um ativo intangível, de certa forma é um bem, né, porque está com a pessoa, e ali e faz parte, por ser intangível, mas ele é um ativo, tá certo? Ele não é um passivo, não. O passivo é sempre obrigação. Perfeito. Financiamento a pagar. O financiamento também é obrigação, é negativo e faz parte do passivo, tá? E aqui é engraçado, é interessante, porque aqui, ó, empréstimo a sócio, empréstimo de sócio. Empréstimo a sócio, eu emprestei ao sócio, ele vai ter que me pagar. Empréstimo de sócio, né? Eu pedi emprestado do sócio e eu vou ter que pagar ele. Veja que tem essa diferençazinha, tá? O de e o a. Porque ali eu emprestei ao sócio, eu emprestei, né? Eu peguei emprestado do sócio.
Só para a gente destacar aqui. Ana Paula, o que seria esse simples a recolher? Ele é um imposto, né? Empresas do Simples Nacional têm que pagar o imposto que é do Simples. Então, o imposto logo seria o quê? Uma obrigação negativa e faz parte do passivo, certo? IPI também é imposto. IPI é imposto sobre produto industrializado, né? Então, imposto a recolher, tenho também que pagar. Logo, é uma obrigação, ela é do passivo, né? E é negativa. Ana Paula, títulos a recolher, títulos a recolher. Então, isso daqui eu tenho que, querendo ou não, efetuar esse pagamento. Então, é como se fosse uma dívida minha. Se fosse de títulos a recuperar ou a receber, seria um direito. Nesse caso, é títulos a recolher. Então, é uma obrigação, tá? Terreno. Terreno é um bem. Logo, se ele é um bem, ele é positivo e faz parte do ativo. Ana Paula, INSS? INSS é um imposto? Não, contribuição, né? INSS ela é uma contribuição. Lembrando aqui, o que é o INSS? Instituto Nacional, né? Instituto Nacional de Previdência para INSS, Instituto Nacional, misericórdia, me deu um branquinho, um branco aqui, lá vai eu pescar, Instituto Nacional de Seguralidade, né? Exato, INSS. E ali ele não é um imposto, ele é uma contribuição, tá? O que é INSS? É Instituto Nacional de Seguralidade, exatamente, Seguridade Social. Já ia eu falar aqui. Títulos e contas são a mesma situação nesse contexto? Sim, tá? Títulos e contas seriam a mesma situação. Inclusive, até às vezes a gente usa ou títulos, ou contas a pagar, ou títulos a pagar, tá certo? Então, sim, nesse contexto da tabela, eles poderiam sim ser a mesma coisa, ou utilizado em exemplos semelhantes. Tá? Contas a pagar, títulos a pagar, no caso, ele está utilizando títulos a recolher, que é uma nomenclaturazinha também que está falando ali sobre apagar, certo? INSS seria imposto, e imposto logo é uma obrigação negativa e faz parte do passivo. Computador ele é um bem positivo e faz parte do ativo. Salário a pagar. Veja aqui que o salário para nós que somos funcionários, ele é positivo, mas para a empresa, que a gente está falando aqui da empresa, ele é uma obrigação. Então, é negativo e faz parte do passivo, tá? E banco conta corrente? Aqui, banco conta corrente é como se fosse o saldo que você tem na conta. Lembrando aqui que uma conta ela não é para ficar negativa. Se ela está negativa é porque o banco ele lhe vendeu um serviço. Qual o serviço? Às vezes um empréstimo bancário, às vezes um cheque especial. Mas uma conta é para ele estar sempre com algum saldo, nem que seja zero ou positivo. Ana Paula, meu saldo está negativo. Na verdade, você está utilizando um serviço que o seu banco está lhe dando, né? Dando assim, né? Você está prestando um serviço a você, que depois ele vai cobrar por isso, né? Então, quando está negativo lá o saldo, aí você vai pagar juros do cheque especial, você vai pagar juros do adiantamento de depósito. Então, veja que a conta corrente é para estar sempre positiva. No caso, ela é um bem e é positivo e faz parte do ativo. Vou colocar as respostas para vocês, eu estou falando rápido, né? Você pode dizer assim, vixe, Ana Paula, não entendi, foi nada. Calma, é porque as respostas estão aqui ocultas. Desculpa. Vou chutar outra cor para destacar. Então, gente, a brincadeira aqui é só mesmo para que a gente venha discutir sobre esses elementos, tá? Que na contabilidade são tão importantes. Então, aqui a gente consegue ver exatamente o que é bem, ó, bem caixa, o cliente já é um direito,
né? E eu tô de lado, tá? Porque eu tenho uma tela lateral aqui. Mas vamos nós. Empréstimo bancário, uma obrigação. Financiamento, uma obrigação. Empréstimo a sócio, eu emprestei ao sócio, então eu tenho o direito de receber de novo, tá? Empréstimo de sócio, uma obrigação, porque eu já peguei o empréstimo dele, pedi emprestado, então eu tenho que pagar. IPI, obrigação, simples, obrigação, porque são impostos, né? Título a recolher é uma obrigação, terreno é um bem, né? INSS, uma obrigação, computadores é um bem, contas a receber é um direito, salário a pagar é uma obrigação e a conta corrente, né, no banco seria um bem. Vejamos só que toda vez que bens e direitos, eles vão ser sempre positivos e fazem parte do quê? Do ativo. Toda vez que for obrigação, é negativo e faz parte do passivo, tá? Essa atividade é só para que a gente entenda isso, que bens e direitos são positivos e obrigações são negativos. Isso vai compor o nosso patrimônio, tá? Todos nós temos bens, direitos e obrigações, tá? Como assim, Ana Paula, bem, direito e obrigação? Seu salário é um direito. Seu cartão de crédito que você tem que pagar é uma obrigação, né? Sua casa, se tiver no seu nome, é um bem. Ou então até o celular que você tem é um bem. Tá certo? Esses são exemplos que você consegue ver. Um bem, o seu salário, um direito, não, um bem, o seu celular, um direito, o seu salário, e uma obrigação, a dívida do cartão de crédito, né? Podemos dizer assim, uma obrigação que eu tenho que pagar. Um empréstimo bancário, melhor dizendo, né? Um empréstimo bancário é uma obrigação, tá certo? Fica melhor ali eu falando do empréstimo bancário. O empréstimo bancário é uma obrigação. Deu para entender, gente, quando é que é bens, direito e obrigação, né? Bens que eu tenho na mão, de certa forma, que eu tenho ali, que eu digo que é meu, né? Eu já paguei por aquilo, eu estou pagando por aquilo. Então, no caso, eu tenho uma casa financiada aí 30 anos, Luiz. Ela é um bem meu, né? Bem por quê, né? Tá na conta ali, tá? É meu. Tá no meu nome. Se eu não pagar, a Caixa leva, mas por enquanto ele é meu, ele é um bem, tá? Um direito, a prestadora de serviço, então eu emiti nota, tem um direito. E aí, quando eu não recebo, eu vou lá e cobro. Por que que eu cobro? Porque é um direito meu receber, eu prestei o serviço, né? E uma obrigação é o financiamento da casa, 30 anos. Então, obrigação de pagar por 30 anos aquela casa, certo? Então, só para a gente entender aí. Aristide, deixa eu ver aqui. Conta de energia e água. Vamos nós, olha como é interessante. A conta de energia e água, futuramente a gente vai ver conceitos de contas patrimoniais e contas de resultado. Energia e água, quando eu pago, ela é vista como uma despesa. Veja que é quando eu pago, desembolsei, paguei, ela é uma despesa, que a gente vai ver que faz parte das contas de resultado. É mais na frente, tá? Quando a gente for falar de DRE. Por enquanto, a gente está falando de contas patrimoniais, que é do balanço patrimonial, tá certo? Então, quando eu lanço assim, ó, uma previsão de contas a pagar, isso é uma obrigação. Então, uma previsão da energia é uma obrigação. Uma previsão, uma provisão, né, que é melhor falando, uma provisão. Então, eu faço a provisão do dinheiro da energia ou da água. Então, aquilo dali é uma obrigação. Mas quando eu pago, ou seja, desembolsei o dinheiro, paguei, já não estou mais devendo, eu paguei, aquilo dali se tornou uma despesa, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Sobre isso. Então, a gente tem contas de resultado e contas patrimoniais. No caso, bens, direitos e obrigações fazem parte de contas patrimoniais, tá? A gente não quero antecipar alguns conceitos, mas seria isso.
Porque se eu antecipar, fica muita informação, o povo sai louco daqui. E, gente, muito importante destacar. Primeira vez que eu vi esses conceitos, vou contar para vocês. Eu fiz inicialmente um técnico em administração. Meu técnico em administração foi a primeira vez que eu tive o contato com a área contábil. E eu digo para vocês que na primeira vez que eu tive o contato com a área contábil, eu não entendi esse negócio de crédito, débito, creditar e debitar, esse negócio de partidas dobradas, que é o que a gente vai ver futura logo mais, né? Eu não tinha entendido. Isso eu vi a professora explicando, eu não conseguia entender. Posteriormente, fui para a faculdade. Lá na faculdade, o professor começou a falar, começou as coisas clarearem mais. E aí eu não digo que não foi só porque o professor ensinou de um jeito diferente, mas foi porque aquela outra professora ela já tinha me dado a base. Então eu aqui para vocês, por certa forma, eu vou dar a base para vocês. Não quer dizer que vocês vão sair daqui sabendo tudo. Quer dizer que eu vou começar a falar sobre, vocês vão saber que existe. Em um outro momento, se vocês continuarem se qualificando, vai facilitar muito mais essa explicação que eu estou fazendo a vocês. Porque quando alguém for falar, vocês já vão ter entendido um pouco. E aí isso vai conectar o conhecimento. Então, eu não espero aqui que você saia bichando a contabilidade, não. A gente está vendo os conceitos básicos para chegar mais na frente. Exato, Ana Lúcia, perfeito. Clarear a mente no assunto, é isso, tá? E aí, se vocês se interessarem, continuarem se qualificando, você vai ver que vai ficar bem mais fácil, porque você entendeu já a base e isso vai fortalecer todo o seu percurso. Tá ok? Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo, tá? Então, não ache que isso aqui é besteira, porque é a base. Hoje em dia, a gente trabalha com sistemas. Inclusive, eu até trouxe aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui. Um dos sistemas que é muito utilizado no mercado é o sistema Fortes. Ana Paula, é só ele que tem? Não, de forma alguma, tem vários sistemas, tá? Mas um dos que são muito utilizados, principalmente aqui em Fortaleza, e aí você pode ser do Sul ou em outras regiões, é, que tem outros sistemas, né? Tem o SAP, tem o TOVT, tem outros sistemas, tem vários outros, a gente até já tinha falado sobre isso. Mas um dos sistemas que é muito utilizado aqui, pelo menos na região onde eu estou, Fortaleza, não sei se todo mundo é de Fortaleza, tem gente de fora, ou do Ceará, vamos dizer assim, é o Fortes Tecnologia. E aqui, gente, existe essa página, que é o Fortes Academic, oferece capacitação para estudantes da área contábil. Vocês estão se qualificando. Olha, a Ana, você está de Piauí, ó, Terezinha. Terezinha, Piauí, perfeito, olha aí. Então, pois é, lá no Piauí, eu não sei quais são vamos dizer assim, as plataformas mais utilizadas. Não sei se o Fortes lá, né, é utilizado, ou se tem referências dele, ou se é outras plataformas, né? Mas cada empresa, hoje em dia, esses conceitos que a gente está falando, tem tudo no sistema. Nada é manual hoje em dia. Então, puxa um relatório que vai sair o balanço patrimonial, um relatório que vai sair o demonstrativo de resultado do exercício. Então, uma das plataformas que faz isso é a Fortes Tecnologia. E eles têm uma área para estudantes, né, onde você pode criar sua conta, fazer cursos. Então, eles têm aqui, ó, cursos completos, palestras, webinários, treinamentos sobre o mercado de contabilidade e também sobre o sistema contábil. Então, tem coisas que são, sim, gratuitas, tá? Nem tudo é gratuito, é claro que a gente sabe que nem tudo é de graça, mas a ideia é que, pelo menos o básico, eu possa ter, tá certo? Então, você pode fazer o cadastro no Fortes Academic, nome, e-mail, você cria uma senhazinha e cadastra. Após cadastrar, eu nem sei se eu ainda tenho cadastro aqui, se eu fiz o meu cadastro, deixa eu tentar ver se eu fiz. Não, eu tenho, só não lembro se eu tenho a senha aqui do meu negócio. Deixa eu ver. Faz tempo que eu não entro. Vamos ver. Ei, esqueci. Então, você cria uma senhazinha, não se esqueça da senha, não faça igual a professora.
que esqueceu da senha, tá certo? E aí, salva em algum lugar essa senha, que pode ser que seja útil. Esqueci da senha agora. E aqui a gente tem, ó, Fortes Contábil, que é a parte contábil, tem Fortes Fiscal, Fortes Pessoal, tá? Não necessariamente, Ana Paula, eu preciso pagar para ter acesso, porque eles têm a parte gratuita para estudantes, né? Testarem, entenderem mais da plataforma, porque o mercado requer pessoas qualificadas, tá certo? Então, aqui é uma das dicas. Se você se interessar, até pesquisar na internet mesmo, às vezes tem vídeos, tutoriais falando sobre essa plataforma. Ana Paula, é só essa? Não, tem várias. Tente saber na sua região qual é a que é mais utilizada, e aí você começa por ela, sabendo que dependendo da empresa, ela vai utilizar plataformas diferentes. Então, é por isso que nós aqui não utilizamos plataforma. A gente utiliza apenas os conceitos, bases, para que você, independente da plataforma, entenda o que é contabilidade. Tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos ver aqui, Ana Lúcia comentando que na faculdade vai começar só em agosto. Então, isso vai me ajudar bastante, com toda certeza, Ana Lúcia. Tenho certeza que já vai abrir muito a sua mente. Quando o professor começar a falar, ou professora, você vai se sentir muito mais confiante em falar sobre o tema, em discutir em sala de aula, porque você vai ter a base sólida, tá certo? Então, é interessante, sim, com toda certeza. Então, turma, vamos continuando aqui. Vimos alguns exemplos, coraçãozinho. Vimos alguns exemplos, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre atos contábeis e fatos contábeis, tá? Ato contábil são negócios praticados pela administração que não modificam o patrimônio, por isso não devem ser registrados na contabilidade. Então, exemplo. Assinei um contrato. Já vou lançar na contabilidade? Por quê? Entrou dinheiro ainda. Tu só assinou o contrato, né? Agora, quando você prestar o serviço, emitir nota fiscal e aí entrar o dinheiro, veja que aí houve uma modificação patrimonial. Entrou um dinheiro para você, esse dinheiro modificou teu patrimônio. E aí isso se torna um fato contábil. Né? O fato contábil é tudo aquilo que modifica o patrimônio da entidade. São divididos em fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Então, assinei o contrato, entrou dinheiro? Não. Então, é um ato, né? Ato contábil. Assinei um contrato. O fato é quando eu tiver que emitir a nota sobre aquele contrato e o dinheiro entrar na minha conta. Então, houve aí a mudança patrimonial. Logo, é um fato. Show? Aí, esse fato, ele pode ser ó, modificativo, aumentativo ou diminutivo. Então, ele está modificando o patrimônio. Fato misto, aumentativo ou diminutivo. Ele pode aumentar e também, vamos dizer assim, os dois. Ou então, muda, né, a movimentação do dinheiro por algum motivo. Exemplos, Ana Paula. Não entendi, né? Me dá aí exemplos como que eu posso entender melhor. Aqui é um exemplo de um fato permutativo. Exemplo, compra de um veículo no valor de 40 mil à vista. Então, eu tinha no caixa 40 mil. Eu peguei esses 40 mil que eu tinha no meu caixa e paguei em um veículo. Veja que o veículo e o caixa são ainda do ativo. Logo, eu só fiz permutar os valores. Ele saiu do caixa e foi para veículo. Essa mudança não fez, de fato, uma diferença patrimonial falando de saldos finais. Mudou por quê? Antes eu tinha um dinheiro vivo, né? O dinheiro ali para o capital de giro, e agora ele está móvel, assim, imobilizado naquele veículo, tá? Então a gente chama isso de fato um fato permutativo. Eu tirei do caixa e coloquei em um automóvel, certo? Mas ele continua no lado do ativo. Veja só, continua no lado bom, né? Entre aspas, positivo. Por quê, Ana Paula? Porque eu tirei do caixa e ficou no veículo. Só fiz mudar, e a gente chama de permutativo, tá?
fato modificativo são aqueles que ocasionam uma alteração no patrimônio líquido de forma positiva ou negativa. Exemplo aqui, ó, fato aumentativo, ou seja, um fato que foi positivo. Caixa entrou 3.500. De quê? Da receita de um aluguel, uma receita, tá? Então, veja que eu estou trabalhando nesse exemplo com duas contas. Uma conta patrimonial, que é o caixa, e uma conta de resultado, que é a receita de um aluguel. Então, eu tive um fato modificativo. Eu mudei meu patrimônio. Antes eu tinha um valor e agora, por causa da venda, eu tenho um lucro. Logo, eu tive um fato modificativo. Um fato modificativo, só que diminui, o que seria? Pagamento de despesa com salários no valor de 10.000. Então, eu tive um salário, né? Que ele é uma despesa, uma conta de resultado. E eu tirei de onde esse dinheiro, Ana Paula? De onde é que saiu? Do caixa. É uma conta patrimonial. Então, veja que eu fiz uma mudança das contas, uma modificação, né? A qual implicou na diminuição do meu dinheiro, tá certo? Mesmo que futuramente essa prestação de serviço me dê algum retorno de imediato, eu tive que pagar para o salário dos funcionários, tá certo? E o misto? Exemplo aqui do misto. Aumentativo, recebimento de duplicatas no valor de 10.000, 20.000 com juros de 10%. Veja então que eu tenho contas patrimoniais, que é o caixa, e duplicatas a receber, mas eu tenho juros ativos, que é uma conta de resultado. E aí aqui a gente chama de misto, porque misturou as contas, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, tem uma conta patrimonial, que é duplicadas a pagar, conta patrimonial, que é caixa, e uma conta de resultado, que é o juros passivo. Gente, isso daqui, né, são exatamente, né, nosso processo, a qual eu tenho que fazer de forma contábil o registro de tudo. E aí a gente chama de técnicas contábeis fundamentais. A escrituração contábil, que tem que ser por competência, tá certo? Ah, fazer o balanço patrimonial, ou seja, ativo e passivo. Demonstração contábil, que é eu demonstrar essa movimentação e auditorias desses resultados, tá certo? Vamos ver aqui algumas perguntas. Ana Lúcia comentando aqui, Ana Paula, sobre notas fiscais canceladas, em que implica nós resultados nas empresas. Você pode falar sobre isso agora? Posso citar, mas eu vou me aprofundar muito mais quando eu for falar de DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício. Porque quando eu cancelo uma nota, lá no meu DRE vai ter a minha venda registrada, né? Ou seja, faturamento, e depois vai ter as deduções. Dessas deduções é o cancelamento de nota, tá certo? Vai ter sim um link de hoje, o link da frequência. Já estamos acabando a aula, gente, passa muito rápido. Espero que tenha sido proveitoso para vocês a aula. Só um minutinho que eu já vou botar aqui a frequência, tá? Para não esquecer. Obrigada, Daphne, por lembrar. Então, turma, Ana Lúcia, eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando do DRE. Hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre balanço patrimonial, tá certo? Estou dando um spoiler, de certa forma, falando aqui que, sim, no DRE, quando a gente está fazendo o DRE, a gente tem que lançar os cancelamentos de nota. Certo? Então, ele influencia, sim, não no balanço, mas influencia no DRE, que temos duas demonstrações contábeis extremamente importantes, que praticamente todas as empresas, com exceção de MEI, têm que fazer, que é o balanço patrimonial e o DRE. Essas duas demonstrações a gente vai falar aqui nesse curso, tá? O balanço patrimonial e DRE. Com exceção do MEI, microempreendedor individual, todas as demais empresas têm que fazer. É por isso que normalmente as empresas precisam de um contador, porque ele que assina o balanço patrimonial e o DRE. Apesar de que hoje em dia isso é tudo no sistema, né? Então, ele assina quando vai enviar, muitas vezes, para a Receita Federal, quando vai enviar para uma análise bancária, né? O teu balanço patrimonial, certo? Então, gente, acabei de passar o link da frequência
aqui, tá? Novamente, é só o seu nome completo. E nessa semana vai ficar tudo lançado, vai estar lá na presença, a presença de vocês. Não se preocupem, tá? Não é erro de plataforma, na verdade é porque é algo manual e ainda não tivemos um tempo hábil para fazer. Mas vai ser feito, tá? Não se preocupa não que você não vai ser prejudicado quanto a isso. Vamos nós, gente, no nosso tema de hoje foram essas nossas apresentações, um de coraçãozinho. Técnicas contábeis fundamentais, né? Ah, vimos aí o que seria bens, direitos e obrigações, vimos os nossos princípios contábeis. Deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente olhar para vocês. Vimos os nossos princípios contábeis, vimos bens, direitos e obrigações, entendemos que os bens e direitos são positivos e faz parte do ativo, entendemos que as obrigações são negativas e faz parte do passivo. Vimos que os princípios, eles são bem mais fáceis do que podemos pensar, que a gente entende isso no dia a dia, tá certo? E que os conceitos contábeis, eles estão mais próximos do que a gente pensa. Quando a gente lê, a gente até não entendi nada, mas quando vai explicando, a gente, rapaz, faz sentido. E é essa a ideia da aula de hoje, tá? Queria pedir a vocês que quem fosse possível, quem pudesse, abrir a câmerazinha para a gente tirar aquela nossa fotinha, né? E, inclusive, então, show. Peguei aqui uma. São 2 páginas, só um minutinho. Continue com a câmera aberta. 2, show de bola. Então é isso, turma. Muito obrigada por estarem aqui assistindo a aula. Agradeço muito a presença de vocês. Vocês são maravilhosos, viu? Beijão e até a próxima terça-feira. Obrigada mesmo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Só mandar lá no WhatsApp, tá certo? Que a gente ajuda. Tchau, tchau. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Amanda, beijão. Tchau, tchau, gente.